Opa galera, beleza? Aqui quem está falando com vocês é o Gustavo em mais um vídeo no canal Cruzeiro News. Bom, no vídeo de hoje vamos falar assim, a respeito do Orejuela e assim, como será que ele está indo lá pelo São Paulo, né? Nesse um pouco mais do que um turno defendendo na equipe paulista, a respeito também do atacante Zarate, que estava no Boca Juniors, né? Será que ele poderia ser uma boa opção, já que ele está sem contrato? A respeito também do caso envolvendo de um responsável pela atual gestão do Cruzeiro, que já trabalhou muitos anos no Flamengo e que foi responsável por reerguer, né, o Flamengo de 2011 a 2018, e diz que o Cruzeiro tem potencial para estar entre os top 5 do Brasil novamente, além do caso envolvendo o crescimento dos atacantes desde a volta do Luxemburgo ao Cruzeiro, porque assim, os atacantes têm tido um papel bem mais de protagonista do que anteriormente, quando assim, menos de 40% dos gols eram marcados pelos atacantes, tá? Mas antes de começarmos, já aproveite aqui para deixar seu like e também se inscrever no canal para continuar recebendo mais conteúdos como esse. O salve de hoje é para duas pessoas. O primeiro é para o Matheus Reis, lá de Martins Soares, Minas Gerais. Valeu demais aí, Matheus. E outro salve para o Natan Tavares, lá de Despacho, Minas Gerais. Muito obrigado também, Natan. Então, caso você queira aparecer aqui no vídeo de hoje mais tarde, possivelmente eu devo postar ali umas 11h30, 11h15. Já deixe seu comentário aqui embaixo que eu vou selecionar dois de vocês e vou mandar assim um salve, tá? E antes de iniciarmos, se liga nessa dica. Bom, e antes de começarmos nas notícias, tem um recado muito importante aqui para vocês, que esse vídeo é um oferecimento do Futebol Team, aplicativo assim de jogos online que você pode jogar, montar a sua equipe no futebol e assim evoluir seu personagem e treinando o seu time, e que agora eles estão com uma modalidade nova que você pode jogar online, tá? Então assim, um aplicativo bem interessante, jogo que eu já estou jogando com algum de vocês, inclusive, que eu vou deixar aqui o link na descrição, caso você ainda não tenha baixado, tá? Lembrando que as últimas 8 vagas são exclusivas, então caso você baixe, já me mande um comprovante lá que você fez o login, me manda lá no Instagram, ou deixa aqui nos comentários, que eu vou mandar você para um grupo lá no WhatsApp só de notícias assim do Cruzeiro. Então, caso você queira entrar nesse grupo, já baixa aqui o Futebol Team, que você vai ter um jogo bem interessante para vocês, que eu jogo e recomendo. Ainda também acesso ao grupo no WhatsApp, inclusive com o meu número, tá? Então, já corre aqui e baixa o seu, que vai estar no primeiro link na descrição e também no primeiro comentário fixado. Valeu demais. Bom, vamos começar falando sobre, assim, um dos responsáveis por reerguer o Flamengo, que deu uma entrevista ao Super Sports e que ao Super FC, tá? E que atualmente está no Cruzeiro, que é um dos responsáveis por essa gestão e de aconselhar o Sérgio Rodrigues, que está aqui há um pouco mais do que 3 meses, tá? Ele quer, no caso, assim, que presta consultoria na empresa Alvarez e Marçal, que foi fundamental para o Cruzeiro estabelecer as metas do projeto de clube-empresa. Desde quando chegou, teve um avanço gigantesco nessa área. Então, assim, esse cara que é, no caso, o Fred Luz, que teve passagem bem sucedida pelo Flamengo, que ficou de 2011 até 2018. Então, ele foi muito importante, principalmente naquele ano ali que o Flamengo estava numa condição financeira bem ruim, a partir de 2013, 2014, e foi reerguendo aos poucos, e ele foi um dos responsáveis por ser assim, o gestor do Flamengo. Ele disse nessa entrevista ao Super FC que o Cruzeiro tem tudo para estar entre os top 5 do Brasil nos próximos anos, tá? E está trabalhando justamente para isso. Enfim, quando ele foi perguntado, ele disse um trecho aqui importante que eu queria destacar para vocês, tá? Vou deixar aqui aparecendo na tela agora e vou ler junto com vocês, abre aspas. A nossa visão de futuro para o Cruzeiro é que ele tem que ser um dos 5 maiores clubes do Brasil. O Cruzeiro é o único clube fora do Rio e de São Paulo que ganhou o Brasileiro nos últimos anos. O Cruzeiro tem potencial de geração de valor para, de uma forma sólida e sustentável, ascender à primeira divisão e ficar no top 5, né? Do Brasil. Nós trouxemos isso para a direção do Cruzeiro, que é uma direção séria e responsável, que quer traduzir esse passado para algo sólido para o futuro. Enfim, o dia que ele deu essa entrevista foi lá no dia 12 de agosto, então já tem um tempinho aí, nas últimas 2 semanas, e falando sobre a importância também do Cruzeiro de voltar à Série A. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o Cruzeiro, com esse projeto de clube empresa, dá sim para ficar ali entre os top 5 do Brasil, top 5 em relação a brigar por títulos, né? Porque de tamanho o Cruzeiro está sim entre os maiores, mas na atual fase não está o Cruzeiro nem no top 20, né? Enfim, e brigar ali com os melhores, que hoje são o Flamengo, o Palmeiras, tem o Atlético Mineiro também, o Corinthians, que está voltando, né? E alguns outros times que tem um elenco muito bom, mas que não está conseguindo grandes coisas assim, como é no caso, por exemplo, do Grêmio e do São Paulo nessa atual temporada, tá? Enfim, vocês concordam com
o nome dele é Luiz, né? Isso, o Luiz que falou a respeito dessa gestão do Cruzeiro e que a diretoria tem feito um trabalho responsável. Tá melhorando com o tempo, né? Mas assim, não está nada perfeito e espero que a longo prazo isso realmente possa dar certo, essa expectativa do Cruzeiro para os próximos anos. Mas um assunto que eu queria trazer aqui para vocês é uma matéria do Globoesporte.com que mostrou assim, desde quando o Luxemburgo chegou aqui no Cruzeiro, os atacantes têm tido um papel muito mais importante do que antes. Para você ter uma noção, desde quando o Lucha chegou, 75% dos gols foram marcados pelos atacantes, tá? Para você ter uma noção, o setor ofensivo fez gols em todos os jogos do Cruzeiro até agora com o técnico, sendo 7 gols em 5 partidas, que é até um número bem interessante, tá? O Cruzeiro que já tinha um ataque positivo mesmo antes de chegar ao Luxemburgo, com o Moser já era o primeiro melhor ataque da competição, mas o Cruzeiro fazia 3 gols por jogo, então não adiantava absolutamente nada. Para você ter uma noção, com o Moser, o Cruzeiro marcou 18 gols, sendo 8 por atletas no ataque, sendo apenas 44%, então você vê que é um número bem inferior. Um dos jogadores que marcou mais gols assim, nesse setor ofensivo com o técnico Moser foi justamente o Felipe Augusto, que fez assim 3 gols, e a maioria sendo por ele, porque se não fosse também o Marcelo Moreno, Bruno José, até o próprio Marcinho, tinha números bem ruins, tá? Enfim, o atacante do Cruzeiro que mais tem se destacado desde a chegada do Lucha foi o Marcelo Moreno, que já marcou 2 gols até aqui contra o Sampaio Corrêa e diante o Confiança também. E assim, o outro jogador é no caso do Giovani, que ele foi os únicos 2 gols que não foram marcados por atacantes desde quando o Luxemburgo chegou no Cruzeiro. Mas assim, o Giovani é um cara que é um meia, eu considero ele meia central na função de origem dele, mas como tem jogado meio que segundo volante, realmente não considero como um atacante de forma geral. Isso que é bom também, né? Ter um setor bem equilibrado, diria que pelo menos 70% dos gols sendo feitos pelos atacantes, uns 20% ali sendo do meio de campo, como por exemplo o Giovani, que tem bastante potencial, e zagueiros, principalmente ali na bola parada, pode sim fazer a diferença. Como foi naquele caso do Eduardo Brock, foi ele que cobrou a falta, né, diante do Náutico, e o goleiro do Náutico, o Jefferson, deu rebote para o Thiago ir lá e marcar. Então você vê que é um trabalho em equipe que os atacantes têm feito mais gols ultimamente, mas por todo o conjunto funcionar que o Cruzeiro tem conseguido esses resultados importantes, tá? E até pergunto para vocês, né, com essa saída do Marcelo Moreno, que possivelmente vai ficar 4 jogos fora da Raposa por conta da convocação para a Bolívia, quem que você acha que tem que ser o titular na vaga dele? Tem algumas opções, como o Zé Eduardo, tem o Thiago, e assim, o Rafael Sobis, que era titular. Quem que você acha que tem que continuar assim nesse ataque do Cruzeiro após a saída do boliviano? Deixa aqui a sua opinião nos comentários, que eu tô curioso para saber o que vocês estão pensando sobre isso. No último assunto desse vídeo é a respeito assim do Orejuela, que muitos de vocês me perguntaram como que ele está indo lá no São Paulo, se tem sido titular, se não, como que tá aquele problema de lesão também. E realmente, o Orejuela tem números bem piores do que eu imaginava, principalmente por estar no São Paulo esse ano, que tinha tudo para ser o titular. Para você ter uma noção, ele foi contratado por 13 milhões de reais junto ao Cruzeiro. O Cruzeiro já recebeu parte desse valor, tem outro ainda para receber, quase 4 milhões de reais, que seria no início da próxima janela, no caso em janeiro, fevereiro de 2022. Lá pelo São Paulo esse ano foram 8 partidas, marcou um gol e deu uma assistência, passou alguns meses, cerca de 2 meses e meio lesionado, voltando, recuperando de lesão, e vinha ganhando chances apenas ali, quando era algum jogo na Libertadores que o São Paulo estava poupando na fase de grupos, ou por exemplo no Campeonato Paulista, mas desde quando começou o Brasileirão, que já tem quase um turno, pelo São Paulo ele entrou em apenas 2 jogos até aqui, então números bem abaixo do que até eu mesmo estava esperando, especificamente pelo São Paulo já não ter um lateral direito que seria o titular. Ele chegou justamente para a vaga do João Fran, espanhol, que saiu do fim de contrato do São Paulo, e o Daniel Alves, lateral direito, mais joga no meio de campo. Então o Orejuela, eu via que tinha uma vaga livre ali na lateral do São Paulo que poderia dar muito certo. Características de jogo bem rápidas, um jogador que chega muito bem, ainda mais com o Crespo, treinador do São Paulo, mas o que acabou não acontecendo, tá? E o Cruzeiro que teve sorte também dele não ter feito isso na última passagem pelo Grêmio, porque emprestou ele para o Grêmio, um jogador de 25 anos, foram 31 jogos, marcou um gol e vinha revezando como titular, reserva, e que teve números importantes, que o Grêmio deu bastante chances para ele lá com o Renato Gaúcho, e o Cruzeiro conseguiu vender ele por um valor que eu acho que ele valia mais, mas por conta de toda a crise no futebol brasileiro, conseguiu aí 13 milhões de reais, que foi um valor importante naquela época, em janeiro desse ano, para o Cruzeiro pagar algumas dívidas, especificamente de salários atrasados, tá?
E vocês acham que o Orejuela até seria uma boa para o Cruzeiro, quem sabe ali daqui uns 2 anos, 1 ano e meio, tem vínculo muito longo com o São Paulo, mas é um jogador que eu acho que valeria a pena pagar ali uns 8 milhões, 10 milhões de reais, se ele fosse jogar bola igual ele jogou lá em 2019 pela Raposa, né? Foi um dos poucos que se salvaram naquele time do rebaixamento, sendo 35 partidas, 2 gols, 1 assistência, e começou como titular, começou como reserva, né? E ganhou a posição depois do Edilson ter vacilado demais, e o Orejuela sempre entrando bem nos jogos. E o último assunto desse vídeo é a respeito assim, do Zarate, atacante argentino de 34 anos de idade, que está livre no mercado. E assim, é um jogador que inicialmente eu nem especularia ele no Cruzeiro, porque pensava que ele tinha um salário muito alto e que não queria jogar no futebol brasileiro, mas recentemente até o Vitória, que também está na Série B, uma situação bem complicada, igual o Cruzeiro na tabela, procurou assim, os representantes do atleta para saber algumas questões, como por exemplo, preço, valor de salário e tudo mais. Então, justamente por conta disso, eu vejo que não seria impossível a vinda dele para o Cruzeiro, por exemplo, quem sabe até mesmo para a próxima temporada. Até porque o Cruzeiro está com esse transfer ban, vale lembrar, e nem sei quanto que o Cruzeiro vai pagar. Espero que até final aí dessa temporada, porque o Cruzeiro precisa de reforços, diria que até para esse ano, e para o ano que vem não precisa nem falar, né? Enfim, falando sobre o Zarate, ele que tem 34 anos de idade, passou as últimas 4 temporadas lá no Boca Juniors e nos últimos 2 anos ele tem jogado bem pouco em relação aos últimos jogos que ele tinha na sua carreira. Em 2021 foram 19 jogos, 2 gols e 1 assistência nessa última temporada que se encerrou. Em 2020, 19 jogos, 4 gols e 3 assistências. O melhor ano dele foi lá em 2019, que assim foram no total 44 jogos e marcou 14 gols. Eu lembro até de um jogo dele quando foi Cruzeiro e Boca Juniors, que ele tinha acabado de voltar ao time e jogou muito bem, dando trabalho ali para a defesa, especificamente para o Egídio, né? Logicamente, já era de se esperar, e para o Dedé também, que naquela época o Cruzeiro estava muito bem, né? E acabou sendo eliminado para o Boca Juniors, infelizmente. E ele que já teve passagens em alguns times no futebol, até mesmo igual no West Ham da Inglaterra, no QPR, na Fiorentina, no Watford. No futebol europeu ele não se destacou muito, mas jogou bastante. Por exemplo, pelo West Ham na Premier League, 21 partidas, marcou 5 gols lá em 2015, 2016. Jogou também no Fluminense lá em 2009, então é um jogador que teve uma passagem boa aqui no futebol brasileiro. E quem sabe ele não estaria disposto assim, a voltar, que eu diria que ele não tem um salário muito alto, até porque já acabou esse contrato dele com Boca Juniors, a moeda aqui do Brasil vale mais de 9 vezes a mais, né, do que a moeda da Argentina. Então acho que é um jogador que 250 mil reais já poderia trazer aqui para o Cruzeiro, que é um salário bem considerado, mas é um jogador que, na minha opinião, parece bastante com o Wellington Nem. O Wellington Nem tem 28, 29 anos, bem mais novo, mas o Zarate também é um jogador que não tem feito excelentes temporadas nos últimos 2 anos, mas se você for olhar no passado, a curto prazo ainda, 3 anos, 4 anos e meio, que já é muito, né? Mas você vê que ele é um cara que jogava demais da conta. Em 2018 mesmo, contra o Cruzeiro na Libertadores, eu achei ele um excelente jogador, tá? Ele que atua tanto de atacante como de ponta esquerda, então não seria um jogador para chegar de centroavante. Então eu acho que nem seria interessante para o Cruzeiro agora, mas justamente para fazer esse papel de ponta que, nossa, qualquer ponto que chegar aqui no Cruzeiro com alguma habilidade a mais já será muito bem-vindo. Eu diria que o Zarate seria mais para a próxima temporada, tá? E vocês, aprovam assim a contratação do argentino? Você acha que é uma boa? Você já conhecia ele? Deixa aqui a sua análise nos comentários. Eu quero saber o que vocês acharam a respeito dessa sugestão, tá? Bom, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like e também se inscrever aqui no canal. E aqui na tela final agora eu vou deixar 2 sugestões de vídeo para vocês, onde eu falo sobre o Guardiola, que ele falou assim sobre o Cruzeiro quando foi perguntado em uma parte de uma entrevista que ele deu ontem à XP, e também no vídeo de ontem mais cedo, onde eu falo a respeito assim, de alguns empresários estarem reunidos para pagar essas dívidas da Raposa, inclusive que o Globo Esporte que trouxe essa notícia de primeira mão, tá? Recomendo vocês darem uma olhada. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui e até mais, valeu!